Meio ambiente, um tema muito palpitante. Iremos tratar de vocês desse assunto em aproximadamente 4 capítulos. Queremos tratar hoje da concepção genérica da ideia de meio ambiente. Quando as pessoas falam em meio ambiente, a gente vem a pergunta: e o que é isso? O que é o meio ambiente? Se a gente desconsiderar o período pré-existente dos minerais na Terra, a presença dos seres vivos aconteceram posteriormente e gradualmente. Então a Terra foi sendo povoada por seres vivos animais, por seres vivos vegetais. Todos eles com autonomia própria, todos eles com a capacidade de adaptação dentro dos seus limites, e todos eles concebidos pela Mãe Natureza para viver em harmonia. E é esta harmonia do meio ambiente que é preciso ser perseguida pelos passageiros que aqui estão hoje. A ideia do trem que nos deu o compositor, o grande compositor baiano, o pioneiro do rock, ele nos falava do trem como um modo de locomoção das pessoas, onde havia estações, embarque e desembarque. A Mãe Natureza pensou também nisso. No momento que ela concebeu os seres vivos, ela concebeu com a ideia que eles vão embarcar numa determinada estação, vão percorrer diversas estações e depois vão desembarcar. Imaginem se a Mãe Natureza não cuida disso. Nós iríamos ter ou um trem vazio, que não faria sentido de forma nenhuma, ou um trem hiperlotado, que também não faria o menor sentido. O equilíbrio entre a massa que compõe os passageiros do trem foi que a Mãe Natureza cuidou de fazer também com a Terra. Você desembarca na Terra, embarca no trem da vida, percorre diversas estações e aqui você desembarca, porque outro passageiro já está embarcando lá no nascedouro do roteiro desse trem. Pois bem, então, todos esses seres vivos foram idealizados pela Mãe Natureza para que eles vivessem harmonicamente. Foram surgindo gradualmente aqueles seres que não se adaptaram naturalmente foram extintos. Fala-se muito, as teorias são diversas, fala-se muito a respeito da questão do meteoro que atingiu a Terra, que promoveu, que foi responsável pela extinção dos dinossauros, e a gente fica a imaginar que várias outras espécies, o tigre de Bengala, o elefante mamute e outros pterossauros e outros tipos de vida animal e vegetal nasceram, não se adaptaram e abandonaram a Terra. Quer dizer, a natureza foi selecionando os moradores que ela iria deixar aqui na Terra. E deu a nós, todos nós seres vivos, os que falam entre nós e os que falam entre si, como são as aves, as árvores e os pássaros, eles se comunicam e com certeza eles trocam essas ideias também. A gente há de convir que, por exemplo, o ser humano só se adaptou na Terra porque ele mudou de postura. Quando ele surgiu lá pelas árvores, lá no início da criação. Ele ele vivia nas árvores temendo os predadores, porque ele também fazia parte da cadeia alimentar dos predadores. E depois, quando ele desceu das árvores, que ele foi para a caverna, ele descobriu o fogo. A partir de então, ele passou a ser um ser vivo dominante. Passou a dominar a natureza, a controlar determinados fenômenos naturais
E esse controle exacerbado, e essa ambição desmedida, essa ânsia de conquista que é natural dos seres humanos, ela já começou há muito tempo a provocar conflitos entre esses próprios seres vivos. Porque quando você vive em equilíbrio, o predador ele se reproduz numa velocidade bem menor do que a presa. Lógico, ele se alimenta da presa. É preciso ter alimento para o predador. Então, por exemplo, enquanto um felino, o período de reprodução dele é em média de 1 ano, tem deles até animais até de 3 anos de período de reprodução, as suas presas se reproduzem, como é os coelhos, como são as lebres, como são esses animais herbívoros que vivem na mata, eles se reproduzem de 3 em 3 meses. Muitos deles perecem, porque não suportam, não sobrevivem. Então, é isso, este equilíbrio que o homem agora está desesperadamente procurando e está encontrando dificuldade de achar. Por quê? Porque o homem, pelo fato de ser racional, ele já mexeu demais com a natureza. Ele já interferiu demais na natureza. Ele minerou demais, ele extraiu, ele poluiu demais, ele contaminou demais, ele usou demais, e agora, como a maioria das matérias-primas, ambientais, dos recursos naturais são falíveis e são finitos, agora eles estão às voltas com a questão da escassez que começa a aparecer. E o que é que começa a acontecer, digamos, num covil de ratos, quando a comida é limitada? Quando acontece isso, um animal começa a comer o outro. Quer dizer, isso é a lei da sobrevivência. E nós estamos chegando num ponto que não um homem ainda chegou ao ponto de devorar o outro. Isso aí teve na comunidade primitiva. Mas hoje vai chegando um ponto que a escassez impede de você tirar de outro local. Hoje nós encerramos por aqui e iremos voltar a esse assunto com toda certeza.